TVT Cidades. Olá para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir deste momento nos acompanha no quadro TVT Cidades. Aqui no estúdio, na Avenida Paulista, hoje nós recebemos a Ivone Silva, ela que é vice-presidente da CUT de São Paulo e candidata a vereadora aqui na cidade de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Ivone Silva, prazer te receber aqui no TVT Cidades, seja bem-vinda. Ai, muito obrigada. Eu me sinto em casa. Obrigado, Cosmo. Obrigado, Rafa, pelo convite. Porque eu me sinto em casa, né? Então, a TVT, a TV dos Trabalhadores, eu me sinto hiper em casa aqui e amo vir aqui. Pode me convidar sempre. Ivone, vamos lá então. Começou a campanha efetiva. Você tinha vindo no TVT Cidades uma outra oportunidade, mas como ainda era pré-candidata, estava falando, estava circulando na cidade, mas até então a candidatura não tinha sido oficializada. A partir de agora, você é candidata de fato, está correndo a cidade, nos 4 cantos da cidade, a gente imagina. Obrigado, antes de tudo, por ter aceitado nosso convite, ter vindo hoje aqui assim de última hora, ter dado um tempo na sua agenda. Como é que está essa caminhada, como é que está essa loucura de ser candidata a vereadora na maior cidade da América Latina, em uma cidade gigante como São Paulo? Quantos sapatos você já gastou, mãe? Olha, eu comprei vários. O Paulo Salvador, que é daqui da TVT, me perguntou isso. Eu falei, Paulo Salvador, eu comprei um monte para não furar o mesmo, entendeu? E tênis, né? Porque tem que ser muito confortável. Realmente, a cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, é uma coisa gigantesca, né? E a minha campanha, ela tá em todos os cantos da cidade. Então tem pessoal me apoiando na região norte, na sul, na leste, na oeste e no centro, né? Então eu ando, tem agenda, por exemplo, sábado, eu comecei na norte, aí a primeira agenda da tarde estava na norte, depois eu fui para oeste, eu fui para o centro, para leste e voltei para oeste. Agora, o que é pior na cidade, né? Você andar tudo isso, né? Porque, infelizmente, a cidade, ela tem um engarrafamento terrível, né? Porque não tem o investimento, e aí começa nos temas, né? Não tem investimento em transporte público, gente. É terrível. Por exemplo, você ir no Jardim Ângela e não ter o metrô ainda, né? Mas o presidente Lula já foi lá, né? Inclusive o governador não foi, nem o prefeito, mas o presidente Lula já deu o dinheiro do investimento para o metrô chegar até o Jardim Ângela, né? Aí você vai em outros cantos da cidade que deveria estar unificado e não está, né? E a população sofre muito com a questão dos ônibus, né? A maior reclamação que eu escuto por aí é: o transporte público está muito ruim, sempre lotado, né? E isso é porque hoje ele é pago por passageiro. Então imagina, se é pago por passageiro, eu vou encher um ônibus, né? E vou gastar menos com um óleo diesel, com o motorista, com todos os custos que eu tenho. Agora, quando era pago, e já foi feito isso, né? Por quilômetro rodado, tanto faz. O ônibus ter um passageiro, ter 2, ter 10, ele vai andar. Agora é a maior reclamação. E de domingo ninguém acha ônibus na cidade de São Paulo. Somem, né? Quando a tarifa sumiram, zero, porque fizeram uma tarifa zero, zero minusória, né? Porque não existe os ônibus, né? Infelizmente não tem fiscalização para ver esse número de ônibus. E a população dos extremos é o que mais sofre, né? E fora também sofre bastante, aí tem a ver muito com o Estado, com a linha do metrô privatizada, do trem ali, aquela linha da Zona Sul, que é privatizada e todo dia tem problema. Vocês devem anunciar aqui todo dia, né? O problema na linha, que dá problema nas outras linhas. Então a gente está com essa questão do transporte. Então, assim, eu ando todos os cantos, tá? Mas tá bem difícil, porque a questão do transporte na cidade de São Paulo tá terrível. Tem que mudar, tem que mudar. Já que você está andando por toda a cidade, uma característica da extrema-direita ou da direita foi sempre tentar caracterizar a polarização política, né, partidária. Você é do Partido dos Trabalhadores desde sempre. Como é que você avalia hoje essa situação? Durante muito tempo tentaram demonizar o Partido dos Trabalhadores, de que o PT era igual à corrupção, que ninguém prestava e tudo mais. Essa imagem ainda persiste, principalmente nas regiões mais carentes da cidade de São Paulo, ou isso foi eliminado? Foi eliminado, porque teve durante muito tempo que foi exatamente isso. O pessoal ficava demonizando, né? Olha, que política é ruim, política não sei o quê. Aí quando você vai conversando com as pessoas, fala assim, mas se a sua educação tá ruim, é porque foi escolhido um prefeito que ele não valoriza a educação. Se o seu transporte público está ruim, foi por isso. Quando você vai conversando, eu acho que hoje as pessoas têm mais consciência disso, que o voto dela vale mais.
e que ela foi muito enganada durante esse tempo com pessoas que se diziam administradores, né? Que se diziam os melhores, né? Mas o discurso dele é liberal, era tratar o Estado como uma empresa. Então, hoje você consegue conversar muito mais com as pessoas em relação à política sobre isso. Eu faço muitas reuniões e as pessoas prestam, elas participam, elas falam os problemas, elas falam o que elas gostariam de ter na cidade diferente. Elas viram que o voto dela vale bastante, né? Então, eu acho que nós estamos num outro momento aí em que as pessoas estão muito assim, ó, eu quero ouvir, né? Então, tem até pessoas que falam assim, não, mas eu não vou votar, não, mas vem aqui, vem conversar. Aí você vai conversando, as pessoas vão entendendo que o voto dela é importante. Então, eu acho que está muito mais fácil hoje, porque também as pessoas passaram por uma pandemia, tiveram um presidente que não estava nem aí, né? Exato. Tiveram. Aí agora você vê como que tudo isso modificou a vida delas, né? Então... Ivone, quando a gente está falando especificamente de políticas públicas, e a gente sabe que quem mora na periferia da cidade são os mais vulneráveis e que realmente necessitam de políticas públicas. E aí você trouxe esse exemplo do transporte, que é mobilidade, e como isso faz falta no dia a dia para quem mora distante da cidade. A gente não está falando de qualquer cidade, a gente está falando de extremos que a pessoa que necessita sair do seu extremo, aqui na capital paulista, a cidade de São Paulo, para chegar até o centro, por exemplo, vai aí no mínimo 2 horas, né? E essa carência toda perpassa, além disso, nessa questão de investimentos. Queria te ouvir nessas suas andanças aí nos extremos da cidade, de todas as regiões, além do transporte público, como é que você percebeu e você sente a necessidade dessas políticas públicas faltando para quem está lá na ponta, chegando efetivamente como deveria chegar, por exemplo, na educação, para a mãe que precisa trabalhar e deixar um filho na creche, por exemplo? Olha, não tem, né? É um total abandono. Mas o prefeito diz que tem vaga para todo mundo? Tem vaga para todo mundo, mas é uma creche que fecha às 4h30. Serve para quê uma creche 4h30 às 5 horas? Né? Então, nós temos Então políticas... é uma meia-verdade. É uma meia-verdade, realmente. Ninguém reclama que falta vaga de creche. Mas muitas vezes, assim, eu estou num bairro e tem vaga no outro bairro. Sim. Exato. Né? Então, não é tão simples assim. É verdade, não tem. Mas é uma vaga que é insuficiente, assim. Na minha opinião, o mundo mudou, né? Principalmente o mundo do trabalho mudou, e as nossas políticas públicas não mudaram, né? Então, a gente tem creche, fecha às 5 horas. Mas as escolas fecham, né, meio período, né? Mas só que você, muitos anos atrás, você tinha ou a mãe, ou a avó, que estava ali e cuidava daquela criança. Hoje você tem o pai e a mãe, a avó trabalha, o vô trabalha, sim. Né? Então, uma outra geração de mulheres que estão no mercado de trabalho. Então, e o serviço público não acompanhou essa mudança, essa coisa da sociedade. Mesmo os trabalhos noturnos, né? Então, hoje você não só vê homens nos bares, né? Ou nos hotéis, tem mulheres. E você deixa a criança onde se não tem uma creche noturna? Inclusive nos ônibus, né? Sim, exatamente, Motoristas, né? cobradoras. Motoristas, né? Tem muitas motoristas, as mulheres ocuparam. Porque esse papel, infelizmente, só colocam para a mulher cuidar da criança, né? Mas o cuidado com a criança pertence à sociedade. E hoje nós vemos que essas políticas públicas não estão nem aí, né, com isso. Mas porque o olhar é aquele olhar que não percebe isso, né? Então, não tem essas políticas públicas no lugar. Moradia, né? O problema Antes de você falar da moradia, deixa eu voltar só com relação às creches, porque é o seguinte, existem denúncias de que tem malfeitos na contratação de, enfim, organizações que prestam serviços para a prefeitura. Esse também não deveria ser um trabalho mais sério da Câmara de Vereadores, analisar essa situação, verificar se todos os contratos estão sendo cumpridos de maneira correta? Sim, como é que você avalia o papel dessa legislatura que vai ser colocada agora em discussão também pelos eleitores, né? Sim, tem que ter fiscalização, porque você tem que fiscalizar os espaços, né? Não é porque só você fez as conveniadas que você não tem que fiscalizar. Essa fiscalização é importante. Mas imagina como é fiscalizar a cidade de São Paulo, né? Primeiro que a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes e nós temos só 55 vereadores. Se você comparar com a cidade do Rio de Janeiro, que é metade, tem 53. Né? Então já tem um número menor, né, de pessoas aqui para olhar. Fiscais. Outro dia eu fui num lugar que o rapaz falou assim, olha, eu trabalho na subprefeitura, eu sou fiscal e eu fiscalizo 4 bairros. Eu falei, gente,
Não tem, porque você não tem concurso público. Então, como é que você vai fiscalizar até esses trabalhos se você não tem trabalhadores nas subprefeituras que possam fazer esse trabalho, né? Ou mesmo nas secretarias. Porque o que a gente viu hoje não tem concurso público, né? Quando você vai conversar com o sindicato dos funcionários públicos aí, você vê dos municipais que assim, não tem concurso público há anos, né? E tem sucateado e usado toda a terceirização e todas só organizações sociais, por exemplo, na saúde, e você não tem essa fiscalização. Então, realmente precisaria fiscalizar para ver, né? Mas, normalmente, essas creches conveniadas não chegam tantas reclamações. O pessoal não reclama. Tá. Normalmente, elas são bem instaladas, antes de instalar, elas têm todo um rigor, não tem tido grandes problemas. Tá. Porque eu acho que tem que fiscalizar o contrato na ponta, Na ponta. quem são essas associações, né? Sim. Mas as mães não têm tantas reclamações. Qual é a reclamação hoje? Por exemplo, as escolas municipais que tinham uma alimentação ótima, hoje às vezes chega a dar bolacha. Né, para criança. É uma reclamação. E antes Voltou quase a ser aquela história da ração, né? exatamente, Lanche seco, né? Então, por isso, né, que você falou, colocando isso anterior, as pessoas foram vendo como foi, compara, né? Sim. Que as pessoas vão comparando, falam assim, olha, minha mãe, que nós estamos falando que, por exemplo, a Marta, né? A geração dessas pessoas que eram crianças já são mães. Sim. Compara o que era ela, porque muitas vezes a pessoa mora no mesmo bairro, gente. Porque assim, a pessoa, ela casa, tá ali no terreno do pai, da mãe, vai ali. Então o filho dela estuda na mesma escola que ela estudou, né? Muitas vezes, já fui em vários bairros que são assim. E ela vai comparando o que era na época dela e o que é hoje. Você trouxe esse recorte, me permita te interromper na tua linha de raciocínio, porque a gente entrevistou aqui, Rafa, no TVT Cidades, talvez antes, né, dos prefeituráveis, pré-candidatos, e era a cidade de ponta a ponta, e veio alguém falando, morador da região lá do Céu Jambeiro, no extremo leste, né, depois de Itaquera. E essa geração já mudou por completo. E a geração falava, na época dele, dos céus, exatamente isso que você trouxe. Que mudou por completo, exatamente isso. E aquela geração já é pai. Aquela geração lá de trás, que a época que a Marta foi prefeito, que levou o Céu Jambeiro lá para o extremo leste, essa geração hoje já é pai e sente a dificuldade. E aí traz a dificuldade não só na alimentação, mas como a vaga e a creche distante do local onde ele Então, reside. por isso que eu falo, que eu falei anterior. É fácil conversar? Sim. Porque a pessoa viveu aquilo, principalmente está na periferia. Né? Então ela viveu e passou por isso. Então, essa geração que foi bombardeada, que a política não prestava, ela viu como que a política fazia diferença, sim, no Haddad, na Marta, na Irondina, porque ela viveu isso. Então, e ela está passando isso com o filho dela. Porque hoje ela tem que pegar parte do salário dela e pagar uma escola particular se os dois estão trabalhando fora. Ou ela tem que pagar alguém para buscar o filho na creche ou na escola e ficar durante o período que não tem. Por isso que o Boulos fez a proposta de ser escola integral e eu reafirmo isso. A gente vai ter que brigar muito para isso mesmo. Mas não é uma escola integral que a criança fica lá em 4 paredes, lá com o professor o dia inteiro. É uma escola como o Projeto do Céu, que você coloca essas crianças, né? E ela tenha cursos, tenha outros tipos de lazer. Esporte. Porque imagina você ficar 8 horas escutando alguém, não tem, né? Nem consegue isso, né? E, inclusive, você ter a inclusão da tecnologia para a educação, não total, né? Porque não é bom, né? Já tem estudos aí que se tem, é bom também manual, outras coisas, né? Não só tecnologia para fazer isso, mas... Então é por isso que é muito mais fácil hoje você discutir política, porque as pessoas entendem, porque é a vida delas, e elas entendem o que era pegar o ônibus, que ela conseguia pegar o ônibus vazio e que hoje ela pega lotado. Porque como é que ela conseguia estudar numa escola que era muito boa e que hoje ela consegue um trabalho por causa disso, e o filho dela que não consegue ter essa mesma educação. Então, comparo. E quando você pega isso na área de saúde, nossa, aí você, gente... Todo mundo sabe como que tá a saúde, né? Tá horrível. Vamos voltar para a questão da moradia, nessas tuas andanças pelas periferias de São Paulo. Como é que você está vendo a situação da moradia e como o plano diretor de São Paulo impactou essas periferias, se é que impactou? Impactou. Como é que você avalia isso? Impactou primeiro o seguinte, o plano diretor de uma cidade, para as pessoas entenderem, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, o plano diretor, ele discute toda a cidade e como que ela vai ser. Então você discute assim, isso aqui vai ser um bairro de moradia, isso aqui vai ser um de comércio, aqui vai ter um hospital, aqui vai ter uma escola, você escuta o bairro como um todo. Na época da Marta e da Irondina, que foram os melhores planos diretores que colocaram aqui,
você foi fazendo um plano seguinte. Então, o que a Marta fez bastante? Tinha corredor de ônibus, né? Então, tudo isso não é do plano diretor, mas tinha todo um projeto que era integrado, né? Então, a prefeitura, ela não pensava em pedaços como é hoje. Ela pensava no integral, né? De como que eu faço tudo isso. A questão dos corredores tinha muito a ver também com o plano diretor de como que era a mobilidade da cidade, até para a cidade como um todo. O plano diretor, ele discute tudo isso. No Haddad, você fez planos o seguinte, construir prédios, né? Próximo de terminais e apartamentos para interesse social, então para baixa renda, né? Hoje o plano diretor ele mudou muito e está sendo uma discussão ainda, que você está construindo prédios enormes perto do metrô, mas não é para área pobre. Sim. É para quem tem dinheiro. E no centro de São Paulo não falta moradia, né? Tem moradia fechada, mas porque as pessoas alugam, né? Nos aplicativos, porque ali tem os teatros, tem os bares. Então, todos aqueles apartamentos que apareceram ali pelo centro, ele foi fazendo isso. E o que fez esse plano diretor? Ele expulsou quem era trabalhador e pobre e negro do centro de São Paulo. E aí um bom exemplo disso foi, por exemplo, a escola da Vai-Vai, que até agora não tem lugar. Uhum. Né? Não tem lugar ali na Bela Vista. Por causa do metrô? Não, porque o metrô chegou até aquela área, então você vai tirando quem são os trabalhadores, você vai trocando o perfil, e isso chama gentrificação. Que aconteceu na Barra Funda, isso é muito claro. Que aconteceu na Barra Funda, que é muito claro, que era um lugar boêmio, né, onde nasceu o samba, tudo ali, e você hoje vê que também expulsando e não indo sempre pessoas que realmente têm uma... E aí, para onde foram esses trabalhadores que estavam no centro, nesses lugares? Para as periferias. Exato. Entendeu? E na periferia é incrível, por exemplo, você fala assim, o aluguel é mais barato? Mais ou menos. Você vai para o Arthur Alvim, outro dia eu falei, quanto que é o aluguel aqui? 1.500 a 2.000. Eu falei, o quê? E Arthur Alvim? Você vai pegar o metrôzão lotadão, né, da linha ali vermelha. Então, assim, tem uma explosão, né, dessa questão. E tudo isso tem a ver com o plano diretor que os vereadores votam, né? Outro lugar que mudou bastante, Moema. Moema, você vai, não tem mais casa, você tem prédios. E aí o que aconteceu? Enchente, né? Água represada, porque tinha um caminho natural da água, porque todo lugar tem rio. Aí qual é a solução? Derruba 20 casas que tem ali no quarteirão e faz um piscinão, que é aquela coisa horrorosa, né? Pra água entrar ali. Ninguém quer um piscinão do lado da sua casa, né? Claro. Que é um buraco, que vai rato, vem barata, vem Sim. tudo que é tipo pernilongo ali, cheiro. porque é mau cheiro, que é ali. E você teria outras soluções, que era o plano diretor ter sido muito mais rigoroso e não deixar construir tanto isso. E também, muita gente vai em outras áreas, vai lá na Zona Norte, vai ali na Brasleme, que agora está construindo um monte de prédios. Ali, se a gente já não saía da Zona Norte, não sai mais, né? Impacta no transporte público, então, né? Vamos lá. Então você está dizendo que os interesses de especulação imobiliária, que provavelmente financiou a campanha de muito vereador que hoje está aqui, é responsável por essa situação que a gente está vivendo hoje. Sim. E que para mudar é preciso mudar também a lógica de quem a gente vota para ser vereador. Para quem está interessado em construção de habitação popular, de qualidade, que dê dignidade à população, ou que continue nesse modelo que já está se provando fracassado. É isso que você está dizendo? Sim, porque é um modelo que você é do capitalismo, né? Que é do investidor. Então você pega, o que hoje valoriza mais, gente? Qualquer um fala assim, o que eu vou guardar de dinheiro para minha velhice, né? É imóveis. Exato. E é isso que as pessoas estão colocando. Tinha uma grande discussão que era essa nova geração que ela não queria apartamento. Já caiu por terra. Total. As pessoas estão comprando, né? Essa nova geração também está comprando imóveis. Todo mundo quer sua casa, né? Claro. Agora, a lógica, por exemplo, o preço do tijolo e do cimento é o mesmo, né? É o mesmo você construir em Moema e é o mesmo você construir no extremo da Zona Leste. Só que onde você ganha mais dinheiro e onde é mais barato o terreno? No extremo da Zona Leste, no extremo da Zona Sul. Então, quando você fez, muitas vezes, o projeto Minha Casa Minha Vida, foram feitos lá e não aqui, né? Então, foram mudando esse plano diretor, que tinha áreas de interesses sociais, que eram as EIs, né? Zonas de interesses sociais ali, e agora você mudou isso para que você não consegue, que era o eixo que você fazia. Então, tinha o eixo centro, né? Tinha o eixo Água Branca, que estão fazendo a grande discussão, que até agora não saiu, né? Que tinha boas propostas. Paraisópolis. Né? Paraisópolis. Então tinha várias obras que não foram feitas, né? E você percebe que a periferia vai ficando para trás e cada vez mais gente morando na periferia. E o que é o problema hoje da periferia? Você fala assim, precisa construir um posto.
Tá bom, vamos construir. Não tem mais terreno. Exato. Porque as pessoas Espaço. foram sendo expulsas dos seus lugares e elas foram indo para onde elas conseguiam pagar ou construir ou comprar o seu terreno, né? E o plano diretor da cidade não previu naquele bairro, por exemplo, nascer um bairro novo, você ter aqui é uma escola, aqui é um posto de saúde. Então, tem vários postos de saúde hoje que era para atender 20 mil pessoas que atendem 40 e você não tem mais onde ali construir ou ampliar. Esse é um problema da cidade, sim, que nós vamos ter que resolver em algum momento, porque a população pede e você constrói onde? Né? Então é só vir na periferia como está isso. Né? Ivone, Vamos fechar isso. Nossa, Eu não posso perder esse momento. O candidato Boulos diz que existem muitos prédios, e todos os candidatos dizem que existem prédios abandonados no centro da cidade que podem ser recuperados. É aquela coisa de refit, né? De você recuperar. Mas a legislação muitas vezes não permite, inclusive porque esses prédios são públicos, ou é da União, ou é do Estado, ou é do município, e existe toda uma dificuldade de burocracia para que esses prédios, e até de construção, de liberação de alvará de construção por conta de segurança elétrica, hidráulica e tudo mais. Como é que você vê a possibilidade de efetivamente pegar esses prédios que estão lá abandonados no centro da cidade e transformar eles em habitação popular? É totalmente possível. Né? E o governo federal já cedeu os prédios dele fazer isso. E o movimento de moradia já fez isso. Já tem um prédio no Ipiranga que é um retrofit. Quer dizer, ali. Isso não é conversa para voto. Dá para você ter mais. Vai ali aquele. Tem agora, mas não é popular. Mas se for, tem um antigo prédio da Telesp agora está sofrendo um retrofit, vai ficar uma coisa enorme ali, né? Mas é um valor mais alto ali. Então tem sim. Dá tranquilamente para você transformar os prédios anteriores em prédios de moradia. Não tem impedimento disso, né? É vontade política. É vontade política. Agora, e tem vários prédios ali. Gente, primeiro que tem uma Constituição, né? O seu prédio ele tem que ter algum uso social. Então tem que ter alguma coisa. Se você está vazio e abandonado, o Estado pode sim pegar. O que impede? Né? Que muitas vezes você vai lá no centro, vai ter um monte de estacionamento. Por que tem estacionamento? Que está dando algum uso. Óbvio. Mas o resto do prédio está vazio. Né? Mas está ali sendo usado. Né? Mas tem uma legislação, tá na Constituição, tem isso que é o uso social. Né? Então, se o prédio está vazio, por que você não pode usar? Pode sim. Só que isso é um trâmite. Né? Realmente esse trâmite demora, porque aí tem várias outras coisas. Agora, quando é o Estado, ele faz isso rapidamente, que é o que ele está fazendo agora ali na região da Cracolândia, né? Rapidinho ele está desocupando, né, todos os prédios ali, expulsando as pessoas dali, expulsaram, falando que o problema é a favela do Moinho e o pessoal está brigando muito, e é muita sacanagem. A única favela que está ali naquele meio vai ter que se retirar, né? O pessoal está brigando para não acontecer isso, né? E vai retirar porque vai acontecer, o prédio todo do estado vai para ali. Então você vai ali, a Praça Princesa Isabel, que estava abandonada, tá lindíssima. Já mudou por completo. Mas então absolutamente cercada. Sim. Né? Mas todas as praças de São Paulo estão cercadas, né? Então você hoje, para entrar em qualquer praça, ela está cercada. E tem horário de funcionamento. E tem horário de funcionamento. Então, se você chegar 7 horas e querer ir na pracinha dar sua voltinha, você não vai. Várias delas estão fechadas, né? Um absurdo também, que é outra coisa. A privatização, né? E o isolamento das nossas praças, né? A praça pública não é mais pública. Ela é fechada, né? Isso tudo que essa discussão que a gente começou e enveredou para esse lado, especificamente da habitação, da educação, da mobilidade e do transporte, requer de um papel muito importante, que é dentro desse grande guarda-chuva, que é acesso à cidade. E esse acesso à cidade, para que cidade e que população tem acesso à cidade, né? E perpassa por esse guarda-chuva de políticas públicas que a gente traz a higienização, tirando pessoas pobres do centro, adentrando mais a cidade, sem se preocupar que a política pública vai beneficiar e chegue, e quando determina algum interesse ou outro. O plano diretor com a verticalização e encarecendo ainda mais essa questão. Enfim, Ivone, esse acesso à cidade, ele também perpassa pela Câmara Municipal de Vereadores. Sim. Que é muito importante levar essa discussão de que cidade queremos, de que acesso teremos nessa cidade. Sim, é por isso, por exemplo, que eu coloquei a minha candidatura, porque o meu olhar, eu sou trabalhadora, eu sou bancária desde 89, mas até, assim, eu trabalho desde os 15, né? E eu me criei, por exemplo, na Coab de Carapicuíba, que é outra coisa. Gente, a Coab, ela é de São Paulo. Por que ela construiu em Carapicuíba e Itapevi?
que era exatamente isso que nós estamos falando. Você tira onde é que o trabalhador vai morar? Nos extremos, longe, né? Porque Carapicuíba é longe pra caramba, ainda bem que tinha trem, né? Sim, E eu sim. sempre trabalhei no centro, hoje eu moro em São Paulo. Mas olha a realidade. E acha que todo mundo tinha acesso à Coab? Não, era quem tinha carteira assinada, trabalhador formal, que tinha uma renda para poder pagar. Né? Que é a mesma coisa a história da Coab Tiradentes, Arthur Alvim. Olha onde foram construídas. Exato. Ninguém construiu a Coab. Onde ela construiu? No centro? Não lembro. Construiu mais próximo? Não. Né? E os únicos conjuntos habitacionais que foram construídos mais ou menos próximo ao centro, por exemplo, você pega a conjunto habitacional dos bancários tem na Norte, mas foi construída pelo antigo, né, que era um Instituto de Previdências, de associação, que foram construídos. Com isso você tem vários prédios que foram construídos muito próximos, mas eram os próprios trabalhadores que se organizaram para construir a sua moradia. Quando foi o Estado, o município, o que ele fez? Pega o trabalhador e joga para bem longe. Uhum. E aí é assim, né? Eu acho isso um absurdo, mas é isso que acontece. Agora, o que também a gente tem que discutir é o seguinte, a moradia, ela é um direito, né? Então não interessa se a moradia é minha, porque eu estou pagando, ou se é do município ou do Estado, né? Porque também tem outras formas de você fazer moradia. Por exemplo, na cidade de São Paulo, tem alguns prédios que é da cidade de São Paulo, por exemplo, ali no centro, que foi o pessoal moradores de rua que ocuparam. E é da cidade de São Paulo. Eles que cuidam do prédio. Por que não fazer isso, né, em vários outros lugares? Uhum. Porque o direito, a moradia é um direito. Sim. Né? E não necessariamente, muitas pessoas não vão conseguir. Você acha que alguém que mora na rua vai ter... Mas por que ele não tem uma moradia provisória do Estado? E isso acontece em vários países do mundo. Inglaterra tem isso, a França tem isso, né? Que é a moradia social. Exato. Né? Que é ali a locação social que é da própria, né? Temos aí outras também aqui em São Paulo, né? Você pega ali na Zona Norte, né? Tem também que foram construídos. Então tem várias opções de moradia, que aqui infelizmente a gente está num momento muito capitalista em que a única alternativa, por exemplo, o que tem hoje na cidade de São Paulo é o Pode Entrar. Praticamente é um financiamento de uma casa. Uhum. Né? E quem vai poder ter acesso a esse financiamento? Exatamente, então você vai tirando, então você tem que criar políticas, por exemplo, como a Minha Casa Minha Vida, que você vai criando faixas, em qual a faixa menor eu vou dando mais incentivo para essa pessoa ter a moradia dela. Mas eu também tenho que lembrar que tem pessoas que nem vão atingir essa faixa. Sim. E aí eu faço o que com elas? Então você tem que pensar em todo mundo. Então realmente a cidade é para todo mundo. Mas quem está hoje na vereança ou na prefeitura não pensa para todo mundo, porque ele não é trabalhador, nunca trabalhou. E aí a gente tem casos, né, de vereadores que vão lá e faz um projeto de governo, né, de projeto de lei, que dá multa para quem dá comida para os moradores de rua. E era então, exatamente olha isso. bem essas coisas, né? Essas pessoas. Antes de entrar, vamos fazer a Vamos lá. participação? Tá chegando participação aqui da vamos lá. Vamos ter participação e chegando bastante aqui. Daqui a pouco fala, manda mensagem e vocês não falam. Olha só. A Cristina Aparecida, ela fala que é do Butantã, parabeniza você, falando que a Câmara vai ganhar muito com você na Câmara. A Emília Câmara Santana, ela corrobora com essa questão da habitação e ela fala que ao invés de construir, a atual administração derruba e quando tira a pessoa, dá um aluguel... R$400, gente. Exatamente. Onde você paga R$400? Exatamente. Parece que aumentaram Onde? agora para 500, mas onde você Mas paga? mesmo assim, onde? Uhum. Aí tem a Emília, ela corrobora com isso, a Ivani Oliveira falando da tua participação, parabenizando você aqui na entrevista. E quem mais? Tem mais um bloco aqui. O Gilson Vieira, parabenizando você. A Viviane Trindade, dizendo que mobilidade é uma pauta que merece para São Paulo inteiro. Fala de Lausanne Paulista. O João Miyagi, que é nosso colega aqui, dá boa noite, parabéns pela entrevista. Obrigada. O Josenildo Godino falando da sua entrevista, que é muito importante, com propriedade, você traz esses temas com propriedade. E a Priscila Frusbetti, ela fala, esses prédios podem e devem ser recuperados, reformados e com certeza será de grande valia para a moradia digna na cidade de São Paulo e que terá você lá para representá-los na Câmara de Vereadores. Gente, um beijo, obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Aproveitando essa participação aqui, Ivone, das pessoas trazendo essa questão, como é que como que você enxerga essa questão da população em situação de vulnerabilidade? Porque antes se falava muito dessa população em situação de rua na região central da cidade. Imagino que você está andando na cidade, os quatro cantos, e são extremos muito distantes. Como é que é? Porque tem muita gente que também é morador em situação de rua nas periferias da cidade.
essa história de que existe só morador em situação de rua no centro da cidade já caiu por terra, porque a cidade inteira tem muita gente em situação de vulnerabilidade. Como é que você está vendo essa questão, Ivone? Olha, eu comecei a ver isso acontecer realmente depois do golpe da Dilma. Sim. Então, até o golpe da Dilma, eu já tinha diminuído bastante e eu vi os moradores de rua que eram realmente pessoas que tinham problema com droga ou álcool, né? Aí, quando foi o golpe, em 2016, eu já comecei a ver gente, principalmente nos faróis, né? Porque o meu termômetro, as pessoas estão no farol que vem te pedir. Então, no farol que normalmente eu passava, não tinha mais gente pedindo, não tinha mais criança, não tinha mais nada. As pessoas não estavam mais. A partir de 2016, você começa a ver uma decadência disso, do golpe da Dilma, 17, 18. Aí você vê isso no governo no Bolsonaro, que piorou muito a economia, né? Porque a partir dali muitas empresas faliram, saíram do Brasil, porque era uma lógica do governo, né? Que não precisa ter empresa aqui, você pode importar tudo, né, de fora, e aí na pandemia nós tivemos um grande problema. Então a gente começa a ter essa decadência, né? Os trabalhadores começaram a ganhar menos, porque eles tinham um aumento real, então foi todos os fatores. E as pessoas começaram a ficar desempregadas, depois da pandemia piorou muito, né? Porque você não tinha realmente onde morar, não tinha dinheiro, pandemia veio, vários comércios fecharam, e você está desempregado, tem que pagar o aluguel, não pagou, vai para a rua. Famílias inteiras. Famílias inteiras. Então, durante ali 2019, isso começou a se errar muito. Na pandemia 2020 e 2021, eram famílias inteiras, eu trabalho no centro, morando no centro. E essa coisa de morar nos bairros é verdade. Vários bairros, né? Então, você anda na Santana, Zona Leste, não tinha. Hoje tem famílias e pessoas morando nos bairros adentro, né? Antes era só ali perto do metrô, hoje Exato. você vai nos bairros, tem. Mas isso é tudo assim, várias coisas, né? Não dá para você explicar por uma Sim, coisa. sim. Eu acho que a questão da economia mesmo é isso. Essa questão do boom dos aluguéis. Você não consegue alugar uma casa por menos de 700, parece que é uma tabela, né? Você vai em qualquer lugar, norte, sul, leste, oeste, quanto que é um quartinho? 700. Né? Você vai... Não, 700. Aí, como eu falei, Arthur Alvim, 1.500, 2.000. Eu falei, nossa senhora, gente. Como assim? Como assim? 1.500 na periferia? É caro você pensar, né? Tem lugares que você às vezes aluga mais próximo do centro, que é isso. Mas você tem isso, essa realidade do plano diretor e a economia. Agora, a economia começa de novo a bombar, né? E as pessoas começam realmente a sair. Você viu que eu comecei a ver menos família morando na rua, mas ainda tem agora o problema das pessoas que estão nos bairros, que é problema de droga. Sim. Eu vejo bastante ali, né? Tem que eu vou olhando isso, mas é um fator que você tem que, assim, você não consegue resolver com uma coisa, né? É tratamento, é um conjunto, é residência para essas pessoas, é emprego, né? Que é o mesmo problema que você vai resolver o seguinte: como é que resolve o problema da violência contra a mulher? A mulher vai lá e denuncia, faz o quê? Ela não tem uma rede, né? Primeiro que não tem delegacia preparada, aí depois você não consegue moradia, não tem emprego, não tem uma moradia para ela ir com os filhos. Aí depois você não tem um emprego para ela se sustentar. Como é que faz? Então, se você não tem um serviço integrado, que a gente percebe a prefeitura hoje, ela não tem um serviço que seja todo mundo integrado e trabalhando para que todo mundo resolva os problemas da cidade, né? Parece que não tem uma administração, né? O apagão que teve ano passado da Enel foi isso. Você ligava para a prefeitura, não é comigo. Aí você liga para o bombeiro, não é comigo. Aí você liga para a Enel, não é comigo. Aí você fala, não, eu ligo para quem? Não tinha um gerenciamento, um número que você falasse, gente, ó, tem uma árvore aqui, acabou a luz. Ah, não interessa que tem que ir o bombeiro primeiro. Eles têm que analisar. Eu que vou saber que primeiro eu tenho que chamar o bombeiro, cortar a árvore, depois eu tenho que pedir... Gente, é muita coisa para eu fazer, né? Tinha que ter uma administração que fizesse isso. Claro. Então, é o que você percebe hoje, que foi fazendo isso. A prefeitura, ela foi, sabe, fazendo caixinhas, né? Então, eu cuido do meu pedacinho, o problema é seu, né? E também, as subprefeituras que antes tinham muito poder, né? Poder de resolver os problemas, elas não têm nada hoje, né? Então, você tem que voltar a isso dela poder resolver os problemas do bairro e funcionar como uma subprefeitura, mesmo como a Irondina fez. Descentralizando o poder. Descentralizando o poder de resolver coisas que tem ali para fazer, né? Hoje, coitado do cidadão, tudo é 156. Você liga, não tem agenda. Você não tem não sei o quê. As pessoas que dependem do cadastro para poder receber os benefícios do governo nunca tem vaga. Tem vários que estão perdendo,
né? E isso também às vezes piora, que a pessoa paga o seu aluguel muitas vezes com esse Sim. dinheiro, né? E se alimenta com isso, e elas não conseguem. Tem pessoas que dizem, o que eu faço? Não tem vaga. Tem muitos lugares que a assistente social vai lá, pega na mão e quase invade, né? Abre a subprefeitura fazer o cadastro. E não tem motivo. Por que não está fazendo o cadastro? Claro, Não claro. tem motivo para não fazer o cadastro, né? Então tá muito difícil essa coisa que você não tem um governo, uma área que tudo seja organizadinho e uma área conversa com outra, um projeto conversa com outra Tudo área, né? interligado, né? Não dá para a prefeitura todo mundo achar uma secretaria que é diferente da outra. Bom, Ivone, você acabou respondendo, o Cosmo chamou exatamente o que eu ia perguntar, que era a população em situação de rua. Mas a gente recebe aqui muita reclamação também com relação à situação dos cemitérios públicos aqui na cidade de São Paulo. Daí, gente. Depois da privatização, da entrega dos cemitérios públicos, o serviço piorou, ficou mais caro, tem mais descaso com a população. Como a Câmara de Vereadores, como os vereadores podem influir na mudança dessa situação? Tem que a gente chegou mudar, aqui? gente, eu tenho que mudar o contrato, rever essa privatização. Realmente é um horror. Eles deixaram o cemitério chegar nesse último, né, nessa situação e falaram, vamos privatizar que melhora. E hoje ocorre casos absurdos. Primeiro que você enterrar alguém não custa menos que 4 mil. E uma Mas não existe o enterro social? Ah, tá bom, você tem que provar que você é pobre, mas até você provar isso daí, Imagino gente. que as dificuldades até chegar lá que Sim, vão porque colocar... tem a média de 4 mil. E eu tava numa reunião outro dia que falou, não, mentira, eu paguei 8, outro pagou 12. Né? Que tem... E as famílias estão fragilizadas nesse momento e eles se aproveitam disso também, né, Ivone? Não só aproveita agora, imagina, ele não tem dinheiro, né? Sim. E o serviço, por exemplo, um amigo meu, né, o pai faleceu, ele falou, Ivone, eu tô aqui esperando o corpo há horas, porque agora não é assim, tem um horário, tem não sei o que. Eu falei, mas como assim? Né? Então, o serviço que antes era muito mais rápido, imagina, o seu familiar morreu e você fica ali esperando, porque tem uma lógica que é o do mercado e não é a Sim. lógica do meu ser, né? Claro. Que é assim, eu não sei se tem um horário que passa ali recolhendo, não sei como que é isso, né? Que é para levar lá para soltar, para liberar o corpo. E também, você hoje, as capelas, você tem que pagar. O estacionamento você tem que pagar. Para você fazer o velório, você tem que pagar. Tudo é pago. Então não sai por menos de 4 mil. Mesmo o social, você vai fazer o social, só vai enterrar. Você não vai poder nem fazer uma reza. E olha Né? Que é lá. a reclamação que o pessoal tá falando. Pois Falou, é. gente, eu não pude nem rezar pelo corpo do meu pai, pelo corpo da minha mãe. Se despedir com dignidade. Mas isso é a questão da lógica da privatização. Ninguém privatiza o serviço. Pois é, porque agora o objetivo é o lucro, né? É o lucro. Que é a mesma coisa das organizações sociais que estão dentro dos hospitais, né, da saúde. E que daqui a pouco a gente vai sentir também na água, né? Nossa, nem fala. Essa parte acho que nós vamos sentir muito, né? Porque água é vida, né? Então é isso que a gente estava falando. A CUT lutou muito para não privatizar a Sabesp. E nós vimos a Câmara Municipal passar isso com votos contrários dos vereadores ali progressistas, né? Principalmente foi do PT ali e do PSOL. E você não viu ninguém mais defendendo isso. E os discursos, porque eu fui, era um discurso que falava, meu, esse cara nunca pisou na favela. Que vai melhorar muito o serviço, que agora a gente vai ter esgoto em toda a cidade. Vai, se você pagar. Óbvio. Agora, como que o pessoal da periferia vai pagar uma coisa que antes faziam, a Sabesp fazia isso, até cobrava depois na conta, mas antes ela fazia o trabalho, né? Depois você pagava. Agora a lógica é, eu vou cobrar para você fazer lá toda a instalação e depois você cobra também, né? Eu tô com medo da gente utilização. perder aquele outro ponto que é dos cemitérios. Você é candidata a vereadora na cidade de São Paulo. Se você for eleita, você vai querer rever esses contratos? Lógico. Tem que ir Lógico pra que eu cima. quero. Tem que todo mundo questionar isso e fazer assim, rever como que nós vamos fazer o contrato. Né? Mas lógico que como tem contrato, você tem que ver toda a parte Claro, legal, como é claro. que rever isso, tem que Jurídico, ver projeto, burocrático. jurídico, burocrático. Você tem que fazer todo um estudo disso, né? Porque contrato você não quebra assim, né? Claro. Mas você tem que ir pra cima sim, porque como pode? É um absurdo na hora do enterro ser uma coisa privatizada desse jeito. Vou cobrar sim, vou querer ver o contrato, querem te denunciar, colocar mais, mudar, né? Deve ter formas de você fazer isso diferente, né? Olha, Ivone, Tem que ter, né? Não é possível você continuar os serviços tão ruins assim. Ou, no mínimo, exigir que o serviço fique mais barato, né? E que ele fique melhor, Sim, né? sim. Porque não pode continuar do jeito que tá. E que, de fato, a taxa social, ela
funcione de fato para quem necessita. Ivone, chegando mais participação aqui, tem o William da Silva Oliveira, ele fala, William Peixoto, Zona Sul, fechado, mandando um abraço. O João, nosso colega, ele fala, que a gente está falando dos vereadores, ele fala muito, muito importante. Ser uma bancada forte, o atual, né, o candidato da coligação, Guilherme Boulos, pode ficar refém dos direitistas, ele fala que isso é um problema e tem que tomar muito cuidado, por isso a importância de se eleger candidato. Sim, que é a mesma coisa do governo Lula, né? Exatamente. Você elegeu o Lula, um governo realmente progressista, que pensa na população, e você tem deputados federais e senadores que são muito radicais e têm propostas contrárias. Inclusive a proposta de voltar a ter o trabalho, você poder trabalhar registrado com 14 anos, né? Volta ao trabalho infantil, né? E mais participação da Vanilda Silva, da Geni Aparecida, te parabenizando, da Maiara. O Henrique Borges, ele fala assim, Ivone, o Instituto Madu agradece o seu apoio às causas sociais e ao compromisso com o povo. Obrigada. Também tem a Emília Câmara Santana, a população é ouvida, não há interesse em escutar os desassistidos. E a Ana Paula Freitas de Mello fala, nossa cidade precisa de você, mulher de coragem, garra, força, para nos representar e termos voz. Toca nessa questão que a Emília trouxe aqui, que a população tem que ser ouvida. Essa importância da participação popular, isso é muito importante. Imagino que na Câmara de Vereadores, caso você seja eleita, você também vá brigar por isso, por essa questão de dar ouvido e dar voz à participação popular. Como é que você enxerga a importância de ter gente da participação popular, não só na Câmara de Vereadores, que tem um canal de fato, que a população se sinta representada, que vá lá de fato, mas também no Executivo? Olha, Cosme, eu penso o seguinte, eu acho que ao invés da população ir na Câmara, eu acho que o vereador tem que ir nos bairros, né? Que é diferente, né? Primeiro, como nós falamos, gente, extremo sul, extremo leste, para chegar no centro de São Paulo é 2, 3 horas. E a passagem é R$5, e tem gente que vai ter que pagar muito mais, né? Então, a Câmara, lógico que ela é aberta ao povo, mas eu acho que o vereador tem que ir lá para ver até a realidade. Como é que você pode ser um vereador que nunca pisou lá no extremo sul, no extremo leste, entendeu? Que não for nesses bairros, não sabe a necessidade. Porque como é que você faz legislação, até mesmo as leis, se você não sabe aquela realidade? Eu vou discutir transporte. Como é que eu vou discutir transporte se eu nunca soube o que é pegar um transporte até lá e saber qual é a dificuldade lá? Ou mesmo, questão dos cemitérios. Você escuta isso porque você vai lá e vê a realidade. Então, eu acho que mais do que as pessoas irem lá, é o vereador saber e ir até os bairros, né? Que isso realmente é você ter uma Câmara participativa com a população. Nós tem implementado aqui o orçamento participativo, mas ele é só por fome, né? Porque você não incentiva realmente as pessoas irem à participação e fazer essa discussão, né? E você ouvir uma população, porque tem lugares, por exemplo, que a pessoa não quer um campinho, um campo de futebol, lazer. Ela quer um posto de saúde, uma escola. Então você tem que ir lá para ouvir. E as prioridades mudam de região para região, né, Ivone? Então a prioridade não pode ser minha enquanto vereador. Eu tenho que escutar quem é a pessoa que está lá na ponta para saber, né? Então a participação ela é importantíssima, né? Que eu acho que é um pouco isso do movimento sindical, né? Como eu sou do movimento sindical, para fazer minha pauta, eu não posso fazer o que está na minha cabeça. A minha pauta, eu escuto os trabalhadores me falam. Porque às vezes você fala assim, a sua pauta às vezes pode pensar que é um aumento real. E às vezes não é, né? Aumento é real importante, mas às vezes outros assuntos são importantes, né? Então, você tem que ver qual é a pauta. Uma coisa que eu nunca imaginava, assim, porque eu não conversava. Por exemplo, as pessoas pedem muito hospital para animais públicos. Pet. Porque as pessoas hoje, gente, você levar um animal no veterinário é caro, né? Olha a pauta. Eu nunca imaginei isso, mas eu só entendi quando eu for formar os grupos, né? Porque eu formei vários grupos, fazer vários debates. Vocês forem lá na minha página, Ivone Silva, SP, vocês vão ver as minhas propostas em várias áreas. Então tem o pessoal que discutiu o idoso, discutiu a causa animal, discutiu a questão das mulheres, de saúde, educação. Aí eu fui escutando isso e depois eu fui para as reuniões nos bairros. Então, não era só na área central que as pessoas estão pedindo no hospital. Lá, assim, na periferia, o pessoal falava assim, meu animal precisa fazer uma operação, meu cachorrinho, e eu não tenho como pagar. E eu não consigo a vaga no hospital público daqui, porque tem um na Zona Sul, tem um outro na Zona Leste e um na Zona Norte, né? Então são poucos. E atende 30 pessoas por dia. Isso é pouco. É muito. Uma população. Então aí, tá vendo? Aí se eu não fosse ouvir, eu falei, pô, eu nunca imaginaria, né? Que é isso. Quer ver uma outra coisa interessante? Você vai ouvindo, você fala, pô,
Você imagina que a gente às vezes vive num mundo, né, que a gente acha que todo mundo está no nosso mundo, tecnologia. Gente, a tecnologia não chegou para todo mundo, né? Eu senti isso enquanto presidente do sindicato, quando a gente estava na pandemia. Presidenta do Sindicato dos No caso, Bancários, São Paulo, Osasco e região. Que a gente tinha a questão na pandemia de pagar os benefícios na Caixa Econômica, né? Lembra que era o auxílio. E as pessoas tinham que ter um celular, né, e um chip para poder baixar a conta digital. Aplicativo, As né? pessoas não tinham. E cada conta era baixada e fazia benefício num chip e num número. Aí um emprestava o celular para o outro, né? Você trocava o chip, baixava, pegava o dinheiro, gastava o dinheiro, o outro ia lá, baixava o dele e tinha. E isso ainda continua, né? Porque hoje a maioria dos benefícios que você vai ter que acessar é tudo pelo celular. Então você vai marcar uma consulta, tem que ter um número de telefone, inclusive seu bebê recém-nascido, se você quiser. Então a tecnologia, ela é boa, ela é ótima, a gente tem que entender que nem todo mundo tem dinheiro para pagar o telefone Pois celular, e né? para essas pessoas é necessário ter o funcionário público, a pessoa que exato. possa atender. Como é que está a sua avaliação do serviço público municipal? Também outra categoria que foi muito demonizada, né, Ivone? Falando que era vagabundo, ganhava muito dinheiro e nada disso é verdade. E foi sucateado todo essa área do trabalho, né? Inclusive os aposentados aqui na cidade de São Paulo. O fisco estava numa manifestação deles da aposentadoria. contra Como é que confisco. você avalia essa situação do funcionário público municipal e quais são as suas propostas? Se você for vereadora, o que você vai fazer para ajudar o servidor público? Primeiro tem que valorizar o servidor público, né? Valorizar, o que é o valorizar? É você ter concurso público, você ter aumento de salário decente, né? Então você dizer, eu já estou cumprindo aqui, né, o meu teto, mentira, né? Tinha uma margem para dar mais aumento e infelizmente o aumento deles não foi. E a questão do confisco, gente, tem que discutir, porque a pessoa aposentou. Muitas Não. vezes com salário mínimo. Sim. Assim, servidor público ganha muito? Não, gente. Vai ver a média salarial da maioria. Tem alguns servidores públicos municipais muito pouco que ganham muito bem. A exceção. São poucos, é exceção. Sim. A maioria, e isso vai estar nos tribunais, vai ter nos tribunais municipais, porque tem, né? A gente tem tribunal de conta aqui, a gente tem alguns cargos que vão ser, mas a maioria ganha muito mal na cidade de São Paulo, não é valorizado, e não só valorizado, a questão da carga, né, do atendimento que ficou, são pessoas que não conseguem muitas vezes trabalhar direito porque não tem material, né? Então se você trabalha num posto, não tem material, trabalha numa outra central, não tem o que fazer. Então tem que fazer o concurso público, valorização, né, que isso é importante, e a questão do confisco sempre tem que ser discutida, gente. Não é possível o aposentado pagar 14% da sua aposentadoria, você no momento que mais você precisa de dinheiro, porque é onde a gente mais gasta, Sim. né? Mais idoso, gasta com mais remédios, exames, com deslocamento muitas vezes. Se você tem 14%. Então tem que valorizar e tem que ter mais. E tem que ter atendimento pessoal, gente. Não pode ser só atendimento, que é o que a gente sempre brigou, por exemplo, em banco. Claro. Não é todo mundo que é craque na tecnologia ou tem um celular. Né? E muitas vezes a pessoa não tem dinheiro mesmo para pagar um celular. Ou quando vão no banco são vítimas de golpes. Exatamente. Exatamente. Porque eu não tenho a pessoa para atender. Então você tem que ter, assim, a prefeitura ela tem que atender todo o seu público. E ali não é igual. Eu acho que é diferente, assim, não é eu que tenho que me enquadrar pelo jeito da prefeitura. A prefeitura que tem que se enquadrar à forma da população. E tem dinheiro para isso? Tem, gente. Ano passado tinha. O problema não é dinheiro. A maior cidade do Brasil, né? A cidade mais rica. Porque a gente ganha aqui muitas vezes de turismo, que tudo mais que vem aqui. Ano passado tinha 31 bilhões em caixa rendendo. Para que eu quero? Eu estou dando dinheiro, né? Eu estou rendendo no mercado financeiro e não estou dando dinheiro, não estou fazendo valorizando a população e fazendo projeto população. Tem. Dinheiro, sim. Isso tem, a prefeitura tem. E arrecada muito bem, gente. Eu tenho que mandar um abraço aqui. Tem um morador aqui da região de Jabaquara, o Éder. Pelo amor de Deus, fala pra Ivone que eu tenho que mandar um abraço. Abraço, Éder. Jabaquara, Abraço, tô Éder. acompanhando a entrevista. Mandou até uma foto aqui, Rafael. Tá acompanhando. Um abraço pra você, tá? Parabéns pela entrevista lá do Jabaquara. Ivone, agora eu quero discutir contigo também, entrar num outro ponto importante, que não tem como fugir disso também, que é a questão ambiental. Mudanças climáticas, questão ambiental, cidade de São Paulo. A gente, inclusive, antes, no Jornal da Rádio Brasil Atual, entrevistou o professor Wagner Ribeiro, da Universidade de São Paulo, professor de Geografia e pós-graduação. E
E a gente estava discutindo essas questões. Ele tem uma coluna semanal aqui no jornal, ele fala das questões ambientais, mudanças climáticas, o que afeta. Ele cobrava isso muito, que os candidatos, os prefeituráveis, têm que ter essa preocupação, têm que ter projetos ligados a isso, porque está na ordem do dia, não tem mais como voltar. E eu lembrava para ele, professor, nós estamos em pleno inverno, aqui na Avenida Paulista, 32 graus, né? Falando. E aí questionando os candidatos e candidatas. A gente sabe que um vereador é muito amplo, tá? Mas um vereador também pode sugerir ao executivo. Queria te ouvir também sobre essa questão tão importante que não pode ficar de fora das discussões nos dias de hoje. Primeiro que essa questão também tem discutida no plano diretor, né? Da gente pensar quais são as áreas verdes de São Paulo, né? A gente foi perdendo muitas áreas verdes em São Paulo e, por exemplo, eu sou arquiteto urbanista, né? Me formei recentemente aí, e aí quando você pensa a cidade, tem alternativas, né? De você fazer. E incentivos, né? De você fazer as coisas. Ao invés de fazer piscinão em um monte de lugar, vários lugares você pode fazer as várzeas, né? Que são tipo parques lineares em que a água, na hora que ela sobe, ocupa o parque, depois ela volta e não entra na casa de ninguém. Exato. Né? Mas são coisas que você tem que pensar antes das pessoas construírem também. Ou se vai remover aquelas pessoas daquela área que alaga, tem que pensar onde ela já mora, porque também não adianta, retira as pessoas, paga 400, 500 reais de aluguel para ela se mover, ela vai morar onde? Então a cidade, ela tinha que se antecipar essas coisas e não esperar acontecer, né? E você, então, por exemplo, os córregos, é isso, você tem que pensar, tem que ter mais áreas verdes. A cidade de São Paulo, por exemplo, a Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros foram construídas à beira de um rio. Aliás, agora Vai dar ruim um momento, né? querem prolongar a Marginal Pinheiros, né? Não, a parte verde que tem ali pro o rio subir, querem agora virar, assim, plena, mais uma pista. A gente fica numa lógica do carro, né, o tempo todo. E isso também nós já vimos que tem a ver com toda essa mudança climática, tem que a ver com tudo esse que a gente combustível. Claro. Tem o carro elétrico. Tudo bem, gente, mas o carro elétrico, quanto que é que vai gastar de energia também? Como a gente vai produzir essa energia? Sim. A gente tem o suficiente, né, para isso? São questionamentos, né? Na cidade de São Paulo, nós vamos mudar tudo? Quantas placas de solar nós temos para fazer essa... para carregar os carros, né, para fazer tudo isso. Então você tem que pensar, mesmo os ônibus. Ah, beleza, eu vou trocar, mas eles vão ser carregados onde? Então eu vou instalar uma superestação dentro da empresa de ônibus que vai consumir a energia elétrica do bairro, de todo. Assim, tem que pensar, né? Isso tem tudo a ver com o climático, né? A questão das queimadas, né? Constantes. A preservação, né, dos parques, privatizaram todos os parques, tem um projeto aí do estadual, tá tudo. A Serra da Cantareira estava nisso, o Jaraguá, né? Agora, por exemplo, foi grande briga. Os índios estão ali, vai ter construir um monte de prédio na área deles. Gente, ali é o único pedaço verde que a gente tem ali na oeste. A Cantareira é a única parte verde que nós temos aqui na região norte. Aí você vai para outras regiões da sul também, né? Você tem que preservar essas áreas verdes e também fazer outras áreas verdes, né? E tem projetos no mundo, por exemplo, de você pensar em calçadas, em que você comece a trocar as calçadas por uma parte delas ser permeável, né? Que são as gramas. Muitas vezes a gente não segue a lei das construções, né? A gente cimenta tudo. Tinha que ter, por exemplo, todas as casas tinham que ter parte dela calçada ser ecológica. permeável, calçada ecológica. Você tem saída. Sim. Agora, não pode ser só asfalto, não pode ser só... Tem um córrego, você vai lá e coloca ele, né? Vai lá e cobre ele, você tem que ter outras alternativas, né? Só um exemplo, que eu sei que vamos terminar aqui. Por exemplo, o pessoal de Heliópolis tem uma central com o pessoal da Unas, em que eles... Ali está 3, 4 graus além do restante de São Paulo, porque ali não tem uma área verde, que é a questão das construções. Exatamente. Eu estou um pouco angustiado aqui, Ivone, porque a gente já está terminando, mas eu Ai, recebi que pena, aqui foi tão rápido. uma mensagem, porque tem aqui um espectador que está nos acompanhando e falou assim, a Ivone falou como eu posso ter contato com as propostas dela, mas ela falou muito rápido. Repete como as pessoas que queiram entender quais são as suas propostas, elas podem
Perdão, lá. tem acesso a isso. Vamos lá, tem o @SilvaSP, que aí é meu Instagram, meu Facebook, e eu também tenho uma página que é Ivone Silva SP, que você encontra todas essas minhas propostas lá, e também você pode mandar mensagem, tem lá meu WhatsApp, que você pode também mandar mensagem, tá tudo lá. A agenda tá lá também? E também tem outras propostas que podem mandar também. Se as pessoas quiserem te encontrar, tua agenda tá lá também. Tá, Pra onde você vai. Beleza. tem lá também. @Ivone Silva SP? Isso, Maravilha. @Ivone Silva SP. Ivone, infelizmente o tempo chegou Ai, ao gente, fim. passou tão Passa rápido, muito uma hora. rápido. Tinha que ser 2 horas. Pra gente falar de São Paulo e todos os problemas. É de muito São grande. Paulo. É São verdade. Paulo. Ivone Silva, vice-presidente da CUT São Paulo, foi presidenta dos bancários São Paulo, Osasco e região e candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Obrigado pela tua participação Eu que agradeço. no Cláudio. TVT Cidades. E a gente espera te entrevistar em outras oportunidades. Obrigado, Com certeza. viu? Obrigada a vocês. Já tchau. como vereador. E obrigada, gente. Muito bem, a gente vai terminando mais uma edição do TVT Cidades, que teve trabalhos técnicos aqui na Rádio Brasil Atual do Fábio Balbini, na TVT o Alexandre Seles, o Adilson Freitas, Guilherme Dias, Enzo Casemiro e também o Eduardo Quiri. Na produção e da nossa querida Larissa Boller. Na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Para você que nos acompanha até agora, um forte abraço e a gente retorna às 5 da tarde com o Jornal Brasil Atual e às 18 horas TVT Cidades. Até lá! Tchau. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.